Uma postura correta melhora a qualidade de vida e é fundamental para a coluna. E esse é o assunto do programa de hoje. O Bem Viver começa agora. Olá! No Bem Viver de hoje, nós vamos falar sobre postura e sobre alguns problemas decorrentes na coluna. Quem está aqui no estúdio para conversar comigo é o fisioterapeuta Jorge Barbosa Filho. Jorge, um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Prazer todo meu, boa noite a todos. Então, Jorge, sua especialidade é esse problema de coluna? Sim, eu trabalho basicamente com coluna e postura. E muitas pessoas vão lá recorrente, assim, problemas de coluna por causa da postura? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que constitui um problema de coluna é multifatorial. Pode ter características genéticas, a má postura, sem dúvida, associada com questões genéticas, interfere muito, e, na verdade, até questões climáticas, geográficas, até a própria personalidade da pessoa pode se transformar num problema de coluna. E é uma coisa assim que atrapalha muito, né? Até assim no dia a dia da pessoa, né? Sem dúvida, sim. Dentro de estatísticas, até ligada à saúde ocupacional, ou mesmo até questões ligadas à depressão, a coluna talvez seja um dos problemas mais antigos que o homem convive. Desde que o homem passou a se movimentar na posição ereta, ele passou a sofrer com uma sobrecarga da coluna pela ação gravitacional. Diferente dos quadrúpedes, né, que como tem os 4 apoios, não tem tanta sobrecarga. Mas, enfim, é um problema bem antigo e que causa muito transtorno, principalmente na saúde pública e para todo mundo em geral. Então, a gente até selecionou algumas imagens, né? Uhum. Vamos ver uma imagem agora de uma coluna, assim, vamos dizer assim, mais certinha, né? Sem um desvio. Isso. Essa é uma coluna perfeita do ponto de vista fisiológico, né? A primeira imagem a gente está vendo a coluna de frente, a segunda imagem a gente está vendo a coluna lateralmente e a terceira imagem a gente está vendo a coluna... Como se fosse de costas, assim, né? Isso, posteriormente, né? Principalmente de lado ali, a gente está vendo que a coluna ela tem as suas curvaturas, que a gente chama de curvaturas fisiológicas, né? Toda curvatura que é para dentro é chamada de lordose. Toda curvatura que é para fora é chamada de cifose. Então a gente tem lá em cima a primeira, a lordose cervical, depois a cifose torácica, depois a lordose lombar e depois a cifose sacral. Lá no finalzinho, No né? finalzinho, isso. Essa é a coluna completa, com 33 vértebras. E é bom prestar atenção até que a coluna ela não é retinha, né? Não é retinha. Então, falando sobre essa questão de curvaturas. As curvaturas, elas têm uma função. A função delas... É o movimento? Isso, é favorecer o movimento eficiente, mas também absorver impacto, né? Se a coluna ela fosse um eixo reto, completamente reto, a transmissão de energia durante o movimento, principalmente o que envolve impacto, a transmissão de energia entre um osso e outro seria muito direta. E entre cada uma das vértebras existe um disco e uma estrutura articular que, se recebesse esse impacto direto, sofreria imediatamente lesionando esse disco ou sobrecarregando a articulação. O que, na verdade, é um problema que realmente existe. Tem pessoas que não têm essas curvaturas, que são retificadas. Nossa, então é a pessoa muito complicado, né? Olha, ela tem que fazer um tratamento, porque senão ela vai sofrer do que eu acabei de falar, dessa transmissão de energia direta que vai favorecer a lesionar disco e estrutura articular. Mas enfim, as curvaturas têm essa função, como eu falei, de absorver impacto. Você percebe que elas são, né, assim, é uma forma de S, então se ela fosse comprimida, ela teria um movimento. Uhum. Agora, se ela fosse reta, seria uma coisa rígida, impactante realmente. Então isso foi sendo moldado ao longo da evolução da espécie, né? De uma maneira que para nós é muito vantajosa mecanicamente. Com certeza. Quem quiser fazer perguntas para o Jorge, é só ligar no 3559-3902. E Jorge, tem algumas pessoas que apresentam os desvios, né? Que seria aquilo mais acentuado, não é verdade? Isso, é verdade. A gente tem até algumas imagens dos desvios das colunas, isso aí. Isso. O que a gente viu antes era o padrão que a gente chamou de padrão fisiológico, o padrão normal.
A coluna pode ter uma acentuação das curvaturas ou um desvio lateral. A primeira imagem é um desvio lateral da coluna, é a escoliose. Ela pode acontecer em qualquer parte da coluna, até sendo mais de uma curvatura só. Ali tem uma apenas, mas pode ter até duas, que a gente chama de escoliose em S. E o que causa a escoliose? A escoliose ela pode ter duas origens. A primeira, que a gente chama de escoliose estrutural, é aquela que você nasce já com ela. Normalmente grave. Às vezes a gente pensa, são aquelas crianças, principalmente a gente vê a criança às vezes numa cadeira de roda, com o ombro muito elevado, com a escápula, né, que é esse osso posterior aqui do tórax muito jogado para trás. Essa é uma escoliose estrutural. Basicamente ela é de difícil tratamento cirúrgico, né, e coloca placas de alinhamento. E que tem comprometimento respiratório, enfim, essa é estrutural, ela é bem grave. Agora existe a escoliose funcional. Que é por causa da má postura. Que é por causa da má postura. Na verdade, a gente vive numa sociedade que ela é naturalmente muito sedentária e caminha cada vez mais para o sedentarismo. E quanto mais relaxado a gente fica, mais essa coluna que deveria ficar ereta, ela é comprimida, às vezes, né, muitas vezes aquela função de absorção, né, ainda não é o suficiente, para algum lado ela vai, então ela desvia lateralmente. Lateralmente. Exatamente. Vamos ver um novo desvio? Vamos lá. A acentuação das curvaturas fisiológicas, ela pode também ser um problema que causa muito transtorno, que é a hipercifose torácica, que o pessoal chama de corcunda, né? Mas é chamada de aquela pessoa que fica um pouco mais para frente. Isso, geralmente os ombros são rodados anteriormente, a cabeça jogada para frente, enfim, essa é a hipercifose. Esse também é proveniente de má postura? Sem dúvida, é outra questão que envolve várias características. Pode ser para uma pessoa que é muito relaxada, que não se atém à sustentação. Uma mulher que tem seios grandes. Mulher que tem seio grande, ou aquela menina que está na adolescência, que os seios vão crescendo, aquilo gera até um processo de timidez, ela se fecha. O que eu havia falado até no início, que até a personalidade da pessoa interfere na postura. A pessoa que ela é mais tímida, ela tende a se fechar, né? Ela se fecha para o mundo. Questões climáticas também interferem no aumento da cifose torácica. O frio junta mais o corpo. Então até o pessoal de Ouro Preto tende a desenvolver um aumento da cifose torácica. Diferente de uma pessoa que de repente vive no litoral. Quem vive no litoral é mais aberto, mais extrovertido e tudo mais. Quem é extrovertido naturalmente abre o ombro, né? Então isso é a hipercifose torácica. Então, Jorge, próximo desvio a gente fala no próximo bloco. Joia. Quem quiser fazer perguntas é só ligar no 3559-3902. A gente volta já.